Olá, colegas, tudo bem? Meu nome é Eduardo Romanha, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a odontologia digital, um tema tão atual e que está cada dia mais perto da nossa realidade. Eu sou especialista e mestrando em implantodontia e trabalho no Ilapel, responsável sobre o fluxo digital, dando aula nos cursos ali e também em demais universidades. Então, quando a gente começa conversando sobre esse tema, nada mais interessante do que a gente dar a nomenclatura às esferas que envolvem esse título. Então, sempre que falarmos sobre odontologia digital, teremos 3 siglas. O CAI, que seria a obtenção da imagem, o CAD, que se trata especificamente do planejamento a ser executado, e o CAM, na sua finalização, que é a materialização desse projeto que a gente executou. Então, entendendo essas 3 esferas, a gente começa a esmiuçá-las. Quando eu falo sobre obtenção da imagem, quando eu falo sobre o CAI, ela já estava inserida há muito tempo dentro de laboratórios em forma digital. Porque, por exemplo, o que acontece? Quando a gente envia uma moldagem para um laboratório, muitos deles já trabalham com fluxo digital há um certo tempo, então eles precisam pegar esse modelo decorrente dessa moldagem e torná-lo digital para fazer o planejamento e consequentemente, sua materialização. Isso é executado através de um equipamento chamado scanner de bancada. Então, nós fazemos a nossa parte de forma analógica, enviamos para o laboratório digitaliza através de um scanner de bancada e ele envia para o software de acordo com a nossa necessidade de planejamento. Como assim? Por exemplo, eu como implantodontista vou fazer um planejamento de uma cirurgia guiada, então eu vou precisar dessa imagem digitalizada, um software de planejamento de cirurgia guiada e, subconsequentemente, uma máquina para fazer essa materialização. Ok, se eu faço a moldagem, eu envio para o laboratório vai digitalizar essa imagem para mandar para um software de planejamento, eu estou envolvendo etapas que eu posso simplesmente cortá-las direto de dentro do meu consultório, que é quando eu falo sobre o escaneamento intraoral, que onde eu levo essa imagem da boca do meu paciente direto para o meu software de planejamento, fugindo dessa necessidade de materiais, tais como material de moldagem e gesso, para daí sim entrar dentro de um processo. Então, quando a gente começa a pensar nessa primeira esfera, entendendo que existem 2 diferentes formas de obtenção da imagem, sendo ela direto da boca do meu paciente ou através de uma reprodução da boca, que é quando a gente faz uma moldagem, modelo e subconsequentemente um escaneamento de bancada, e daí sim a gente vai ter um arquivo para caminhar para as outras esferas desse fluxo. Quais são os títulos, quais são os nomes que a gente sempre vai escutar e sempre tem que estar claro nas nossas mentes quando falarmos sobre digital? O STL, que é o pai dos arquivos, que é um arquivo mais antigo, que ele já é desde a época do escaneamento de bancada, que é um arquivo monocromático. Porque entende-se o quê? Que quando eu tenho um escaneamento de bancada, eu não precisava de cores na época, porque eu estava escaneando gesso. Então era um arquivo monocromático e esse era o nome dele, STL. Existe também uma imagem colorida, tem como fazer esse planejamento de forma colorida, como que eu consigo fazer também com essa outra finalidade? Sim, nós temos o PLY, que ele foi um arquivo gerado depois do advento do scanner intraoral, que é quando a gente faz a obtenção da imagem direto de dentro da boca do paciente, fazendo sentido em sim nós termos então essa imagem colorida. Então, entendido que STL é um arquivo monocromático, PLY é um arquivo colorido. Então, nós temos no mundo digital, sempre falaremos sobre essas 2 terminologias. Okay? Então, ok, gerei o meu STL ou gerei o meu PLY, seja ele do meu scanner de bancada, ou seja ele do meu scanner intraoral, eu vou enviar para o meu software de planejamento de cirurgia guiada. O que esse software de planejamento de cirurgia guiada vai nos fazer? Ele vai pegar essa imagem em STL ou PLY, é indiferente, e nós teremos também o DICOM, que nada mais é do que a nossa tomografia. Então nós pegaremos a tomografia, faremos um alinhamento sobre esse escaneamento, esse arquivo STL ou PLY, e daí no DICOM, na tomografia, é onde tridimensionalmente eu posicionarei o meu implante. Então, eu navego por toda a minha tomografia do meu paciente, descubro todas as variações anatômicas caso tenham, consigo colocar limites de onde eu quero invadir ou não, e daí eu faço a instalação do meu implante ali dessa forma.
Então, feita a instalação do implante dentro da tomografia, dentro do DICOM, a gente vai gerar uma guia para que esse posicionamento seja reproduzido na boca do meu paciente. E como que eu devo fazer isso? Concordam comigo que se eu fosse desenhar uma guia sobre um DICOM, sobre uma tomografia, eu não teria todas as estruturas bem determinadas. Daí vem a necessidade do STL ou do PLY, que seria o arquivo do escaneamento. Que sobre esse arquivo do escaneamento é onde eu desenharei a minha guia, posicionando ali exatamente a anilha, como é chamado, para que a gente consiga fazer a introdução das fresas e subconsequentemente a instalação do implante. Então, feito isso, é desenhado essa guia para eu simplesmente reproduzir esse posicionamento lá. Mas ok, eu planejei, eu preciso materializar. Para a materialização de uma guia, a gente utiliza então a impressora 3D, que através dessa impressora a gente gera essa guia, ela vai para a limpeza, a gente faz os processos todos dela, e na hora da cirurgia o processo se torna muito mais prático, mais rápido, e a gente gera também uma menor morbidade para o nosso paciente, não dizendo que cirurgia guiada necessariamente ela está linkada com uma cirurgia que eu não vou precisar rebater retalho, né? Não é obrigatório que ela vai ser uma cirurgia fechada, mas é uma das situações que a gente consegue muitas vezes atender com a cirurgia guiada, trazendo menor morbidade para os nossos pacientes, ok? Então, ok, já que a gente fechou a parte de guiada, vamos pensar agora na parte protética. Então, quando a gente adentra nessa parte protética, eu também vou ter a obtenção da imagem, sendo ela através do meu scanner de bancada ou através do meu scanner intraoral, e daí eu envio para um software de planejamento protético, que é onde eu vou desenhar o meu dente, ou os meus dentes, ou minha barra, e assim por diante. E, subconsequentemente, como já entendemos, nós materializaremos esse projeto. Seja ele por impressão, que nós já vimos ali quando falamos sobre implantodontia, mas também existem as fresagens. Então não é só a impressora que eu tenho como um equipamento de materialização de projeto dentro da odontologia digital. Qual que é a diferença, basicamente? Quando nós falamos sobre uma impressora, nós estamos falando sobre deposição de material, onde nós teremos camadas que serão construídas como se fossem os cortes dos slices da nossa tomo, e é onde vai se materializando etapa por etapa até finalizar o projeto como um todo. Quando nós falamos sobre uma fresadora, nós estamos falando por redução de material. Então eu tenho um bloco, seja ele grande ou sejam blocos individuais, onde com o desgaste chegaremos então no nosso objetivo do nosso planejamento, ok? Daí, claro, existe uma série de materiais que a gente pode marcar um outro momento para conversar um pouco mais sobre materiais, que é onde a gente pode ter materiais pré-sinterizados, materiais que ainda precisam ser sinterizados e materiais que vão servir em fresadoras de 4 eixos, 5 eixos, enfim. Então, entendendo que na prótese eu vou fazer a obtenção da imagem, vou planejar minha prótese, posso imprimir meus provisórios, e posso também fresar os meus definitivos. Hoje eu digo isso, porque garanto que muito em breve nós teremos já as impressões com materiais mais definitivos, né? A gente consegue ver em grandes congressos isso já acontecendo, mas realmente é a questão de pesquisa e custo, daqui a pouco cai no mercado. Então, a minha ideia, na verdade, na minha cabeça, o que eu acabo visualizando é que a impressão ela vai acabar se sobressaindo aí na questão de fresagem. Então, ok. Se nós falamos da parte protética, existe algo mais ainda dentro da odontologia digital. Podemos falar de ortodontia. Ortodontia, a gente não coloca apenas a situação para alinhadores, que alinhadores eu faço o escaneamento, que é esse primeiro momento que nós conversamos, da obtenção da imagem. Ele vai ser enviado para um software que vai fazer o planejamento desses alinhadores e, subconsequentemente, nós teremos a materialização de todos esses passos dos próprios alinhadores. Isso não necessariamente feito dentro do nosso consultório, num laboratório. Muitas vezes, quando a gente fala sobre ortodontia, a gente está falando de maiores empresas, né, que a gente pode enviar para que elas façam.